Povo de Deus, boa noite. A paz seja convosco. Vamos dar início a mais um culto da Igreja do Evangelho Quadrangular de Itajuí. Abra sua Bíblia no Salmo de número 33, a partir do parágrafo 12. Salmo de número 33, a partir do parágrafo 12. Diz assim a palavra: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Não há valente que se livre pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra a ninguém com a sua grande força. Mas os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do único santo de Israel. Jeová Deus dos exércitos, contempla, meu Senhor, este louvor, recebe como sacrifício suave e agradável perante a tua face. Em nome de Jesus, move com a tua glória, desde agora e para sempre. Amém. Nosso irmão Samuel estará trazendo louvor. Povo de Deus, boa noite. Estamos aqui mais uma noite para adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Você aí na sua casa, onde você está nos assistindo nesta hora, vamos adorar você declarando para te adorar, Senhor. Amém? Para te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero me oferecer, me unir aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e não falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecado. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer, me unir aos teus pés,
Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és santo e o teu reino é para sempre. Tu és santo, soberano Salvador. Já sentimos tua presença neste templo. Já sentimos teu poder transformador. Sua glória excede o nosso entendimento. E o poder não tem limite, não tem fim. Vem fazer, Senhor Jesus, neste momento, pois só tu conheces os nossos pensamentos. Opera maravilhas sobre nós. Tua glória excede o nosso entendimento. E o poder não tem começo e não tem fim. Vem falar, Senhor Jesus, neste momento. Pois só tu conheces nossos pensamentos. Oh, Santo, Santo, o teu povo quer ouvir a tua voz. Oh, Santo, Santo, vem opera maravilha sobre nós. Aleluia. Que o Senhor possa operar maravilhas sobre nossas vidas. Amém. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente.
Só o Senhor é digno de honra. Só o Senhor é digno de honra, de louvor e toda adoração. Já louvamos ao Senhor, já adoramos. E com alegria, vamos receber o pastor Wellington também? Meus amados, boa noite. Paz seja convosco, amém? Que Deus continue a todos abençoando rica e abundantemente. Esse é o momento em que vamos ouvir a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre a presença do Espírito Santo, amém? Sobre a presença do Espírito Santo de Deus, amém? Algo que nós precisamos saber. No livro de Gênesis, capítulo 5, versículo de número 1, ele fala, esta é a
Este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecido com ele. Talvez sobre a sua Bíblia tenha outra tradução, mas na minha está dessa forma. Então, olha bem, oremos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, recorro a Ti, pois os Teus recursos são infinitos. Seja Deus com os Teus santos, e todos quantos o Senhor reuniu este santo lugar. Faz repousar, Senhor, sobre cada um espírito de paz, de consolo, de amor e temor ao Teu santo nome, levando-nos ao arrependimento e à confissão, para que de Ti, ó Deus, tenha o perdão adquirido, nunca mais seja os mesmos, mas seja o milagre de Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus é absolutamente tremendo. Ele é muito mais do que o puro ato de existir. Ele é Deus, não se evolve, não se cria, e as coisas giram em torno dele de forma intemporal. Deus, Ele é eterno e imutável. Ao ler o versículo 1 do capítulo 5 de Gênesis, observamos que Deus nos fez parecido com Ele. Aí surge uma pergunta: será que Deus é como o ser humano? Ele tem boca, ele tem nariz, ele olha? Bem, se nós parar para observar, Deus é um Deus pessoal. Não é que Ele seja parecido conosco, é a maneira como Ele interage com cada um de nós. Porque a semelhança de Deus no homem é aquilo que dá o poder dele controlar a natureza e os seres vivos. Vamos observar com detalhe alguns homens que tinham o Espírito Santo de Deus. Se nós começarmos por Sansão, ele era um homem, enquanto o Espírito de Deus estava nele, você pode observar, com o Espírito ele esmagava qualquer surpresa desagradável, qualquer notícia de choque, ele era verdadeiramente um vencedor. Mesmo ele com o Espírito Santo de Deus, não deu a ele de maneira alguma a plena convicção e certeza de que ele poderia, na verdade, vencer o pecado sem obediência, sem o temor. E você vê que a alma do ser humano, ela está dentro do ser humano. É curioso, está na mente do ser humano. Então, a alma do ser humano, ela é submissa à carne, porque ela está na carne. Aí você vai analisando que, entende, Salomão, Sansão, enquanto ele, na verdade, tinha a unção de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, você vê que não existia surpresa desagradável. Não existia nada que ele não fosse de maneira alguma vencedor. A Sagrada Escritura conta um registro de Cã com um ladrão, um leão partiu para cima dele e ele partiu como se fosse um cabrito. Isso é interessante isso. Você pode observar que ele brincou com o pecado e de repentemente o coração dele foi furtado e sempre o mundo sempre quis Dalila. A palavra Dalila quer dizer aquela que corrói juntas e medulas. Então você pode observar que muitas vezes a pessoa ele se perde, porque ele não consegue de maneira alguma ver perigo na vida dele, viver num mundo entenebrecido pelo pecado. Então você vê, enquanto ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele podia até brincar com o pecado e nele ele saía, até quando ele revelou verdadeiramente a sua verdadeira identidade. Se a identidade do cristão está no secreto, no íntimo de Deus, que é amar ao Senhor de todo o seu força, todo o seu entendimento, se o Espírito Santo de Deus nos faz controlar a natureza e os seres vivos, então a natureza do cristão é necessária que ela compreenda os desígnios de Deus. Deus é o próprio bem, Ele não ordena o mal. Porque quando nós chegamos, na verdade, no livro de Jó, no capítulo 10, Jó fala algo interessante. Capítulo 10, versículo de número 2, ele diz assim: direi a Deus, não me condenes se me deixar saber, porque contendes comigo. Perecerá, certo, os teus olhos me oprimem, desprezar a obra da tua mão, atender aos menos. É interessante quando você descobre que, entende, Jó era um homem que ele tinha o Espírito de Deus, embora ele não fosse judeu. Mas a semelhança do homem, de Deus no homem, é aquilo que dá o poder dele controlar a natureza e os seres vivos. Aí nós perguntamos no dia de hoje, Deus ele está ordenando, na verdade, entende, esse tipo de vírus, o coronavírus? Será que isso aí é um dos exércitos de Deus para destruir todos aqueles que vivem em iniquidade? Se você parar para observar pelo livro de Jó, você vai descobrir que Jó, por ele ter o Espírito de Deus na vida dele, deu a ele o poder de controlar a sua própria natureza e os seres vivos. E aí você passa a observar que, através do livro de Jó, você vê que Satanás é potestade do ar. Ele chegou imediatamente até a Deus e mostrou, na verdade, um homem que era íntegro a Deus, e ele pediu permissão para destruir a vida imediatamente, a vida de Jó.
É interessante isso. Então a igreja de Cristo, ela precisa estar revestida do poder de Deus. A igreja precisa imediatamente lançar as mesmas perguntas que Jó fez no capítulo 10. Ele pede o seguinte, olha bem, direi a Deus, olha bem, não me condene sem me deixar saber porque contendes comigo. Então a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, olha bem, Deus criou o homem imagem e semelhança. A imagem é uma imagem perfeita do que você tem de todas as coisas. Se você vai comprar um carro, se você conhece a pessoa pela primeira vez, a imagem que você tem é uma imagem perfeita. Agora, a semelhança do Deus no homem é aquilo que dá o poder dele controlar a natureza e os seres vivos. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus, no mundo em que nós vivemos, de tribulação, entenebrecido pelo pecado, um mundo de dor e de sofrimento, um mundo de opressão e agressão, onde todas as autoridades estão com medo e todas as pessoas imediatamente estão com medo, olha bem, se você parar para observar, Satanás ele pediu permissão a Deus para tocar na vida de Jó. E Jó, como ele tinha o Espírito de Deus, ele não blasfemou. Ele queria saber por que aquilo estava acontecendo. E lá no livro de Levítico, capítulo de número 26, diz que a falta de reverência faz com que as pragas do campo venham para a cidade. Então, inclusive a tisica e a febre ardente. Nós observamos que o Espírito Santo de Deus, ele te alimenta com sabedoria. Ele dirige, na verdade, os seus pensamentos. Ele dá o poder de você controlar a sua natureza e os seres vivos. As coisas que estão acontecendo, olha bem, mesmo que você sendo cristão, ela venha atingir, se você tem o Espírito Santo de Deus, você não blasfema, você clama ao Senhor, você busca o Senhor e tenha certeza que através da experiência amarga da vida, Deus torna a sua vida, entende, pelo Espírito, em docilidade de vida. As experiências amargas, Deus tem um poder de transformar em docilidade de vida. Esse é o período em que todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro têm que se interrogar. Olha bem, você está sofrendo, não pode sair de casa, você não pode, não está conseguindo de maneira alguma abraçar o seu filho, nem pegar na mão, você que é ancião não está conseguindo sair de casa, você que é autoridade governamental está imediatamente com medo, com bastante precaução fazendo isso. Olha bem, o Espírito Santo de Deus, ele dá na verdade o controle sobre a sua natureza, e de maneira alguma há blasfêmia, de maneira alguma há medo. Em nenhum momento Jó teve medo. Olha, Jó queria saber muito a respeito de si mesmo com relação a tudo que estava acontecendo, porque se ele estivesse sobre as milhas dos olhos de Deus, Deus iria transformar todas as maldições em bênção. E é isso que nós esperamos, que através do Espírito Santo de Deus, através da semelhança, olha bem, de Deus no homem, todos os homens venham buscar imediatamente saber por que está passando por isso, para que haja conserto, haja livramento. Nós observamos que o apóstolo Paulo, ele pede imediatamente ao Senhor para que ele dê resistência. É interessante, ele diz uma coisa interessante, nos últimos momentos ele diz que estava se entregando como libação. É interessante isso, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Jesus diz a sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele estava conosco. Então, no momento de caos, olha bem, e você vê que Satanás, o inimigo de nossas almas, a força que nos causa queda, foi terrível. Olha bem, ele veio em forma de fogo, destruiu imediatamente, matou com pedra, com fogo, olha bem, com pragas, com doença, entende? Em um único homem. É interessante isso. A igreja de Cristo pode passar por isso, mas a vitória é grande, porque a igreja de Cristo não blasfema. A igreja de Cristo de maneira alguma faz uma outra interrogação que não seja saber qual é o seu mais completo bem-estar para com Deus. É interessante isso. A saúde é o mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual do indivíduo. E o mais completo bem-estar imediatamente da igreja de Cristo é ser uma igreja com saúde. Não é ser uma igreja enferma para a morte. Não. Está acontecendo. Existe praga imediatamente no ar. Existe praga no campo. Então está atacando a verdade os animais, filhos e filhas, pais e mães. Olha, interessante isso. Olha bem, faça a mesma pergunta que Jó fez. Como é que está você com Deus? Porque se essa casa que foi feita se essa casa se desfizesse, se o seu corpo ser desfeito, Deus tem um preparado por ele para você na Nova Jerusalém Celestial. A certeza da igreja, no presente momento, é esse. A imagem de Deus, no versículo 1 de Gênesis 5, diz o seguinte: esta é o registro da descendência de Adão.
Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecido com Ele. Não é porque Deus tem de maneira alguma boca, nariz, igualmente nós, não. É a maneira como Ele interage conosco, com justiça, com santidade, com amor, com temor, entende? Com paz no interior. Esse é o momento que a igreja precisa se interrogar. Você está tendo dificuldade? Você tem seu comércio, e o seu comércio imediatamente ele pode chegar a uma falência? Você está imediatamente empregado e pode ficar desempregado? Seja qual for, na verdade, as consequências que vêm depois dessas coisas. Lembre-se de Jó. É interessante isso. Faça essa pergunta. Você não pode de maneira alguma sofrer sem perguntar a Deus por que está acontecendo. Quando você lança essa pergunta, o que acontece? Deus te responde com fogo. Ele faz com que você, busque mais a Ele. Que você ore, que você se entregue a Ele por inteiro. A Igreja de Cristo, olha bem, outro homem que nós temos como referência, você pode observar, foi o diácono Estevão. Quando foi jogar pedra, ele não viu de maneira alguma, ele não contraiu de maneira alguma raiva gratuita, de maneira alguma. Ele olhou imediatamente para os céus e viu Jesus à direita do Pai intercedendo pelos seus santos. É dessa forma que cremos. Seja qual for as dificuldades, quem é semelhança do Deus vivo tem o poder de controlar a sua natureza e os seres vivos. Ele anuncia a paz, fala a bondade de Deus, a grandeza de Deus e permanece firme, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Faça isso. Pergunte você mesmo, como está você com Deus? Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. A consciência plena que Jesus imediatamente ele está voltando. E a consciência plena de você ter o domínio sobre sua natureza e todos os seres vivos. Jesus é a vitória que precisamos. Ele é o leão da tribo de Judá, o batizador com o Espírito Santo. Seja você uma verdadeira semelhança do Deus vivo. Tenha controle sobre a sua natureza e sobre os seres vivos. Não pare de clamar e buscar a presença de Deus. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Louve e exalte o nome do Senhor. Vamos orar pelas autoridades e buscar a paz no mundo inteiro. Porque Deus, Ele é tremendo. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu quero que todos nós passamos a ser imagem perfeita, como também uma semelhança perfeita do Deus vivo, Santo de Israel. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, recorra a Ti, pois os Teus recursos são infinitos. Sei, Senhor, que há um grande número de pessoas, ó Deus, que já são abençoadas pelo Senhor. Eu só te peço, ó Deus, que nesta hora seja legitimada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, a unção de cura, a unção de libertação. Senhor, que seja legitimada, Senhor, a semelhança do Senhor na vida de cada um deles. Que todos eles estejam se interrogando, Senhor, se ao invés disso fosse o arrebatamento. Porque isso, Deus, nós estamos ouvindo notícias, mas não queremos ver notícias, Senhor Deus, no arrebatamento. Nós queremos fazer parte da notícia. Deus, alcança os Teus filhos espalhados na face da terra. Deus, tira, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que seja gratuito, seu ódio, a raiva, o aborrecimento, a tristeza. Ó Deus, que o Senhor esteja operando, Senhor, grandiosamente. Haja um momento, Senhor, de libertação no seu interior. Ó Deus, o Teu povo esteja liberando o seu perdão por homens que ofenderam o Senhor gratuitamente, por Senhor que ofenderam o Senhor Deus fisicamente ou financeiramente. Deus, que nesta hora, Senhor esteja operando, Senhor, grandiosamente. Deus, para que nenhuma maldição, Senhor, venha alcançar os Teus filhos. Deus, o Teu servo, Senhor Jó, ele orou, Senhor, pelos que ofendeu com palavras. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqueles que foram, Senhor, agressivos, ó Deus, eles foram perdoados, Senhor, pelo poder da palavra. Deus, fala, Senhor, Teu povo nesta noite de uma forma gloriosa, de uma forma superabundante, levando o seu arrependimento à confissão, para que de Ti, Deus, haja o perdão adquirido, eles não seja mais o mesmo, seja uma bênção nas Tuas mãos. Serve, Senhor, com o poder do Teu Espírito, Senhor Deus, e se esse é o batismo com fogo da Tua igreja, que se cumpra em nossas vidas, mas nos dê força para suportar e vencer todas as provas, por amor àquele que era e que sempre será Jesus Cristo, vencedor de todas as batalhas, o desejado de todas as nações. Pois louvamos a Ti, ó Deus, por tremenda prova, Senhor. Nos faz ser igreja com saúde e não enferma para a morte, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, entende? A graça do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, não agora, mas por todo sempre. Amém.